Bom dia, amigos, como vocês estão? Eu estou bem. Eu tenho aula daqui a 15 minutos. Eu tirei esse tempinho aqui pra passar os meus produtos no rosto. Não vou nem falar sobre intimidade, porque vocês já me viram aqui de tudo quanto é jeito, né? Então, vocês me vendo com essa carinha de sono, não vai mudar muita coisa. Você sabia que o nosso cérebro é composto por aproximadamente 75% a 80% de água? Ou seja, a hidratação é essencial para o funcionamento do nosso cérebro. E a falta de água, ela afeta negativamente várias funções cognitivas, emocionais. Então, se nós não bebemos água, o que pode acontecer mais ou menos? Reduz a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de entender as coisas, de compreender, de assimilar. Aumenta as nossas dores de cabeça, a enxaqueca, porque quando o nosso cérebro está desidratado, ele encolhe temporariamente. Ou seja, vai causar dor de cabeça. Porque imagina o nosso cérebro encolhendo. Pensa mais ou menos aqui, o seu cérebro está aqui, ele vai encolher. Também nos dá uma maior fadiga, sonolência, diminui até a nossa coordenação motora e emocional, se você quer saber. Então, assim, saiba que os nossos neurônios, para eles se comunicar, precisa da água. A água faz parte desse processo. Então, se a gente não tem a água no nosso corpo, além de afetar o nosso físico e outras várias questões do nosso corpo, afeta a nossa placa-mãe, que é o cérebro. Então, às vezes você tá se sentindo burro, tá se sentindo chato, fraco, tá sentindo que sua memorização tá horrível, e aí você fala, nossa, o que tá acontecendo? Aí você lembra, ai, não bebi água, só bebi refrigerante energético, suco calórico e outras várias coisas que não são água. Então, vai beber sua água, pelo amor de Deus. Hidrate seu cérebro, hidrate seu corpo. A água é super importante. É muito bom você saber o motivo das coisas e não fazer só porque você já ouviu que tem que tomar água. Então, porque sua mãe manda você tomar água, porque seu pai manda você tomar água, ou porque algum influencer que você segue manda você tomar água. Eu sempre levo uma coisa simples, uma coisa super filosófica. Mas é porque, gente, é sempre importante a gente saber o motivo do porquê nós estamos fazendo alguma coisa, sabe? É muito, muito, muito melhor e é muito bom até pro nosso autoconhecimento e conhecimento em geral mesmo. Nós sabemos com uma extensão maior. Não saber só pela metade, não saber só um meio, não só pela água que eu estou dizendo agora, mas também para tudo que a gente for fazer. Mas depois eu converso mais com vocês sobre isso. A minha aula já vai começar, então eu já vou me preparando aqui, tomando a minha água. E aí, gente, vamos começar esse vlog de hoje. Estou muito feliz por estar com vocês aqui. Hoje nosso devocional foi em Isaías 40:31. E aí, quando acabar minha aula, eu também venho falar com vocês sobre o nosso devocional. E nós vamos conversando bastante hoje nesse vlog. Passei essa loção de cuidados intensivo. É um produto natural para pele. E eu estou passando na minha dermatite. Por isso que vocês viram que ficou bem brilhando os meus olhos. Ela é bem para pele seca e extra seca mesmo. Então, ela deixa a pele mais oleosa, assim. Passei o meu creme pra dermatite também. Também tem que passar meu protetor solar, esqueci. Vou passar, gente. No destin d'Amélie Poulain est-il un film? Il s'agit d'une comédie romantique avec réalisme magique. Oi, gente, já vai dar 3 horas e agora que eu tô falando aqui com vocês de novo, eu tive aula de francês, eu tinha muita coisa pra organizar, muita coisa mesmo. E ainda falta tudo isso aqui, ó, de tarefa que eu preciso fazer. É muita coisa, gente. E aí eu fico sobrecarregada. E aí eu ficando sobrecarregada, eu começo a ficar ansiosa. Eu não consegui fazer outras coisas além de estar aqui e nem conversar com vocês eu consegui. Nossa... É muito difícil, gente. Não tem uma pessoa que não tenha ansiedade, né, hoje. Na época que eu fui diagnosticada, nossa, eu tava em uma situação, sim, um nível muito superior a hoje, né? Claro, hoje eu consigo lidar muito bem com ela no dia a dia, nas situações, mas mesmo assim é difícil. E aí eu tô aqui na minha mesa tentando respirar, pensando, acalmando meus pensamentos, escrevendo e fazendo as coisinhas, porque a gente fica preocupada, né? Será que eu vou conseguir? Quando tem tanta coisa assim, muita preocupação de não conseguir, de pensando em várias coisas que eu tenho pra fazer já amanhã, na semana. Então é muito difícil, mesmo com a organização é muito difícil. Estão vendo que o meu olho tá péssimo, né? Tá super, super ruim, tá ardendo demais, é minha dermatite, eu tô tratando e eu espero que essa piora seja porque vai melhorar. Que eu disse que ia falar sobre o devocional que eu fiz hoje, né?
Então, vou falar aqui com vocês rapidinho. O devocional eu falei que foi em Isaías 40:31. Vou ler para vocês. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados, e eles caminharão e não desfalecerão. Esse é um versículo que basicamente vai nos mostrar algo que vai transcender as nossas limitações humanas. As nossas limitações aqui, ela está evidente como cansaço. E isso tem sido tão explícito nos dias de hoje. As pessoas têm reclamado tanto sobre cansaço. E é inevitável porque realmente estamos cansados. É cansaço físico, cansaço mental, cansaço espiritual e cansaço em várias áreas que tem nos atingido de uma forma muito grande. Parece que sempre tem coisas que precisam ser resolvidas, né? A gente começa o dia já pensando no que a gente vai fazer amanhã. E essa palavra hoje veio certamente ao meu coração, porque eu também vivo isso, eu também vivo esse cansaço mental, cansaço físico, cansaço espiritual. A gente sempre tem buscado tantas coisas, e uma das coisas que eu tenho falado tanto com Deus é sobre a nossa dificuldade de sempre deixar o que é de Deus para depois, né? Porque parece que aqui na Terra a gente dá tanta atenção de que não pode chegar atrasado no trabalho, que não pode deixar de entregar uma tarefa que foi dada a nós, e isso é claro que deve ser feito mesmo, é comprometimento, é organização, mas parece que quando chega a hora de fazer para Deus, nosso cansaço está ali extremo e a gente fala, não, vou deixar para depois. Sendo que na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus 6:33, nos diz que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós sempre estamos buscando as coisas que têm que ser acrescentadas porque temos que fazer com o nosso braço, né? Nós temos que buscar por nós mesmos. E eu acho que muitas vezes a gente faz isso porque nós não confiamos em Deus, nós não confiamos que Deus vai mesmo nos sustentar, e porque a gente não se contenta com o que Deus vai nos sustentar. Nós sempre queremos mais, e aí a gente busca esse mais com as nossas próprias mãos. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça para esperar que Deus venha nos sustentar com as demais coisas, às vezes recebemos o que é de Deus para que Ele nos sustente e a gente não se contenta com isso. Ficamos ingratos, ficamos insatisfeitos e aí queremos buscar com as nossas próprias mãos. Mas buscar o reino de Deus e a sua justiça já deve ser algo que preenche a gente por completo. Nós temos que aprender a confiar em Deus, aprender a confiar que é Ele que é a nossa força. E tem dias que nós estamos tão cansados e desfalecidos que a gente só está esperando o próximo dia para viver aquilo de novo. Porém, nós temos duas formas de entrega. Nós podemos nos entregar ao cansaço, ou nós podemos entregar o nosso cansaço, o nosso fardo a Deus. Essa palavra aqui dá ênfase totalmente ao Senhor. Por mais que quem tem que esperar somos nós vamos estar esperando em Deus. Então é Ele que vai estar fazendo. Só nos braços do Senhor nós encontramos o alívio, o fortalecimento e tudo aquilo que nós estamos precisando. Outra coisa que eu queria falar aqui com vocês, que me chama muita atenção também, é a águia que está sendo citada aqui nesse versículo. Eles se elevarão com asas como águias. Então quem espera no Senhor vai se elevar com asas como águias. E você sabe que a águia ela é bem conhecida por ser forte, resiliente, uma ave que é conhecida por ter foco, né, perseverança. E se a gente observar, sabe, todas as ações da águia, o que ela faz, a águia representa isso. E se aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, está sendo comparado com uma águia aqui. São coisas que, se nós observarmos bem, se nós procurarmos entender o que Deus está falando com a gente, nós conseguimos encontrar ali a nossa situação, encontrar o nosso momento. Então é deixar-se um pouco de lado, deixar o nosso fazer com a nossa mão, deixar a nossa mente de lado e entregar isso ao Senhor. É confiar que Ele que vai nos dar a força necessária. E assim, confiar no Senhor não é a ausência de tudo isso, não é a ausência da correria. Na palavra de Deus está dizendo, correrão e não se cansarão, e caminharão e não vão se fadigar. Então, isso representa que nós vamos continuar com a nossa luta, mas aquele que esperou no Senhor, entregou o cansaço ao Senhor, entregou o momento e a situação ao Senhor, é Deus que vai estar renovando sempre a força. A força acaba, Deus renova novamente. A força acaba, Deus renova novamente.
Mas para isso precisa ter uma ligação, para isso precisa ter essa entrega. Então não se entregue ao cansaço, não se entregue às coisas deste mundo. Entregue tudo ao Senhor e se entregue por inteiro. Durante a nossa espera é que somos fortalecidos. E confiar e esperar é um ato assim de filho para pai lindo. É um ato que nós devemos ter para com Deus, um ato de agradecimento e confiança, porque nós vamos estar entregando para Ele aquilo que tanto nos fadiga, aquilo que faz às vezes a gente deixar de ler a Bíblia, deixar de orar, e entregar isso para Deus é falar: Deus, eu não quero deixar de fazer isso, eu quero manter contato contigo, então não permita com que as limitações da vida, com que as lutas da minha vida aqui na terra façam com que eu esqueça do céu, façam com que eu esqueça da tua palavra, façam com que eu esqueça de ti. Toda a força vai vir de Deus, então confie nele de todo o seu coração. Então fica com essa palavra de meditação para hoje, nesse sábado, esse sábado abençoado por Deus. Gente, como é bom falar de Deus. Eu estava tão ansiosa, meu coração estava tão acelerado por conta das minhas coisas, minhas tarefas, minhas lições, minhas atividades, tanta coisa. E aí eu tava ansiosa, eu não consegui nem comer, vocês acreditam? Porque a ansiedade, a gente perde o apetite, né, totalmente. Mas eu tô melhor, graças a Deus, falar de Deus faz isso é tão bom. Agora já são 3h21 e eu preciso tomar banho, eu preciso me arrumar, porque eu tenho um culto pra ir, eu vou ver minha amiga, que eu não vejo há muito tempo, porque a gente estudou ensino médio juntas, e eu vou na igreja dela. Ai, tô muito feliz, gente, tô muito contente, tô muito ansiosa. Ela é uma pessoa muito importante pra mim, amo com a minha alma. Ana Carolina, te amo. Eu deixei minha garrafa no trabalho, mas eu tô bebendo nessa garrafa aqui que eu tenho um trauma. Deixa eu contar pra vocês rapidinho. Eu tenho essa garrafa, né? As únicas garrafas que eu tenho são essas. Essa aqui que eu comprei no Mercado Livre. E a outra que vocês já viram, comprei ela na GoCase. Gente, é muito importante beber água. Só que pra mim, eu preciso de uma garrafa que vai me incentivar a isso. E essa aqui é muito boa. Ela tem 1,5 litro de água. Porém, eu tenho um leve trauma, porque teve uma vez que eu estava voltando do trabalho lindamente com a minha garrafa, e aí eu derrubei água na moça, derrubei água em mim, eu tive que ir embora molhada, fiquei com muita vergonha, e eu não sabia onde enfiar minha cara. Eu só sei que eu pedi desculpas, 1000 desculpas, me senti assim. Mas graças a Deus eu já ia descer na próxima estação, e aí a minha vergonha não foi tanta, porque eu sei que aquelas pessoas nunca mais iam lembrar de mim. Ou talvez isso seja uma história pra elas. Mas talvez não, eu não sou significante a esse ponto. Mas, gente, eu derrubei. E aí eu nunca mais levei essa garrafa aqui pra lugar nenhum. Gente, já falei demais. Eu vou tomar banho umas 4 horas. E aí eu vou continuar fazendo as minhas coisinhas aqui. Eu vou escrever no meu caderno de francês. Eu não vou estudar psicologia agora pela tarde. Não vou estudar nada da faculdade pela tarde. Eu vou dedicando esse meu tempo aqui para o francês mesmo, porque eu tive aula hoje. Então, para memorizar mesmo, né? Porque isso é um modo de aprendizado muito bom. E é isso, gente. Corri pra me arrumar, me arrumei correndo, assim. Então, vou me encontrar com a Isabela agora pra gente se encontrar com a minha amiga. Vamos, que a gente tá atrasado. Vai pro canal. Chegamos na igreja da Aninha. Chegamos, gente. São que horas? É quanto? 7h38. 7h38. Você não faz um Chanel? Ali no teatro principal? Por favor, viva uma juventude intensa. Use toda a vida e toda... Oi, amigos, estamos indo embora já. As meninas estão sentadas. Passando sugestão, dá pra onde vocês acabam perfeito? Presunto, mussarela. Não, essa pra vocês. Sem leite. Não, abacaxi, maracujá com água. Obrigada.
Teve muitos acontecimentos, gente. Qual o primeiro? Nossa, não pode falar o do casal? Pode ser. Com certeza pode. Publicamente? Sim. Gente, então, a gente tava no metrô e aí entrou uns dois meninos. Primeiro entrou um de verde e depois entrou um de preto. O de verde era muito bonitinho, aí eu olhei. Mas só dei uma olhadinha assim só pra ver a beleza. Aí entrou o de preto. Aí quando a gente viu um deles, os dois tinham aliança e os dois namoravam. E aí quem tava olhando? Aí eu que tava olhando. Aí ele olhou pra mim. Aí vocês contam o resto que eu não sei, porque eu não prestei Aí atenção. eu e a Ana estava conversando. Aí a Ana percebeu e falou assim: olha pra Isabela. É tipo, ela já tá de olho, né? Aí quando a gente percebeu, o de preto, tipo, ele ficou indignado com o de verde. E eles, tipo, meio que brigaram. Aí eles estavam meio que tretando, assim, com o olhar, né? Sim, eu vou descer, aí eu olhei pra cara do menino, ele tava olhando pra minha cara de verde. O de preto tava de costas pra mim. E eles sentaram por no isso, meu quando lugar. eles sentaram, eles ficaram com raiva. E eles sentaram no nosso lugar que a gente tava. Aí um sentou assim pra janela e o outro de costas. Oi, gente, vamos postar foto pra Isabela, ó. Eu sou assessora.